Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Galo. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo um corte aí do Sport Center daí da ESPN, cara, do treinador do Botafogo reclamando do Hulk e do Davidson. O Hulk reclamou sobre as palavras do Luiz Henrique e o Davidson falou que queria que o Palmeiras fosse campeão, né, do Brasileirão. Deu muita polêmica e aí a gente vai trazer esse corte para vocês. Vou pedir vocês, antes de mais nada, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos soltar o vídeo aí, rapaziada. Botafogo tira o sábado da cabeça. Sim. Então O Palmeiras não tá pensando no Cruzeiro. Esquece, o Palmeiras tá pensando só no Botafogo. Agora, como que o Botafogo tira o jogo de sábado da cabeça? Você quer ver como o jogo não sai da cabeça do Botafogo, o jogo de sábado? Vamos ver o que o Arthur Jorge falou hoje. Vamos lá, tem mais um trechinho dele. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo que já é errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Tá vendo aí, Zinho? Falar que vamos pensar jogo a jogo, vamos primeiro pensar na terça, depois pensar E no esse sábado. sentiu, não hein? Não é mais possível, Zinho? Sentiu mesmo, esse sentiu. É isso, assim, ele tá tirando toda a pressão dos seus jogadores, ele acreditando que, assim, não é normal, né, dar entrevista antes de um jogo, mas ele sabe que é uma semana importantíssima, decisiva, acha ele como gestor, como o cara que comanda esse elenco, ele vai ali para o microfone para falar o sentimento dele, mas principalmente para trazer o torcedor mais ainda. E você viu a torcida lá com o time, principalmente focado na Libertadores, a torcida, né? Acredito que o Botafogo também vai entrar, vai buscar seus objetivos contra o Palmeiras, mas é claro que esse jogo contra o Atlético criou-se uma rivalidade maior, sem dúvida. Com certeza. E é esse o foco dele agora, de trazer isso para os seus jogadores e agora todo mundo se concentrar ali. Quer dizer, ele tá tirando o peso do jogo com o Palmeiras, mas não tá tirando desse jogo Não aí. tirou, mas aí quando chegar no outro ele tira. Ele tá jogando pra lá o peso, jogando pra lá. tá evitando amanhã. Como é que muda a chavinha aí, Silas, pra gente fechar, pra fazer um intervalo? Porque Botafogo já não vai ganhar falamos nada. aqui repetidas vezes da importância dos 2 jogos. Da semana mais importante da vida do Botafogo e do botafoguense. Como é que trabalha mentalmente os 2 jogos? Porque você tá aqui na terça, mas você tá com o olho lá no sábado também, né? Ainda tem a questão de se machucar. Olha jogo de seleção em véspera de Copa do Mundo. Nossa Senhora, São os desespero. piores. Quem tá garantido, então, os titulares que sabem que vão, os caras não vai entrar em dividida, não vai. Perdemos pra Umbria, lembra? Na Copa de 90 lá. E o Galo vem treinamento, poupado então, assim, amanhã, hein? Ainda tem Contra esse o aspecto Juventude. da questão Amanhã é física time e misto, amanhã é time misto. de se resguardar. Você tirou o pé, Silas? Eu era reserva. Eu queria pediu pra não entrar, né? Eu queria Precisa, fazer 10 gols no jogo, no treino, que era pra brigar na Copa América. Fui titular. Quando eu cheguei na Copa do Mundo, passei a ser reserva. Falei, Lázaro, quem que é o banco? Ele falou, você tá. Você tá. Então, eu dava vida no treino. E não era todo mundo que dava vida no treino, não, hein? O Botafogo sabe bater, mas o Botafogo não sabe apanhar. Então,
Digo assim, tô falando, vocês estão me entendendo o que eu tô falando, né? Não é violência, não. Sim. É o jogo duro, é o jogo provocativo, vai falar coisa que o Hulk com o mimimizinho lá, porque o cara falou mal do companheiro dele, e o companheiro dele tava chorando. Ah, isso aí no futebol mas o Hulk não foi pode. Ali para criar o clima, né? Mas para criar o clima. Né? Eu acho que mas o Hulk foi malandro nisso aí. Não foi nem de propósito, viu? Porque o Márcio Nunes, quando dá aquela entrada no Zico, que machuca o Zico fala, essa ordem veio do vestiário. É uma coisa lá para trás, que o Márcio Nunes até deve ficar triste quando a gente relembra disso, mas trazendo para esse momento de agora, eu acho assim que o jogador, não sei se o Hulk tem essa malícia desse tamanho para causar esse clima nos jogadores do Botafogo. Acho que o Hulk foi mais para defender mesmo acho que não. o time. Pô. Acho que aconteceu e ajudou. O que ele falou foi o Daverson também. O Palmeiras vai ganhar. Aconteceu e acabou ajudando, mas não creio que tenha vindo lá do vestiário já com a ideia pronta, né? Sim. Tem que motivar Pergunte ali na tela, até bom para você responder. Manda aí, Mauro. Não, então, sobre isso eu ia te perguntar antes. Você fala em tirar o peso, né? Uhum. Ele faz isso. Mas é hora de tirar peso? É importante o Botafogo vir leve para essa decisão? Ou tem que vir sabendo que é uma decisão? Mas tem que vir com a faca nos dentes. O Zinho e o Silas fizeram tantas finais aí. Eu acho que tem que vir sabendo que é decisivo, claro. Sim. Como disse o Zinho, se o Palmeiras ganha amanhã, precisa só de uma vitória e não vai ser mais alcançado. O Palmeiras vai uma mais, ele vai a 76 pontos e ganhou o campeonato. Se ele ganhar do Cruzeiro lá na quarta-feira, já acabou o campeonato. Antes, sobre Botafogo e Atlético Mineiro, uma coisa está ligada com a outra, não tem jeito. Só antes da gente virar o assunto, só para não perder aqui o fio da meada, eu fiz a pergunta para o Silas sobre terça e sábado, Mauro. Para você, é mais pedreira amanhã ou sábado? 4 decisões na sequência dura, né? O time tem que se preparar para 4, porque depois do jogo do Palmeiras, certamente, perdendo ou ganhando, ainda terão 2 jogos aí pra gente saber quem vai ser o campeão, né? E 2 jogos muito difíceis do Botafogo, muito difíceis. Entre eles, por exemplo, um jogo com o Internacional, que virou uma sequência enorme aí do Roger vencendo. Mas olhando aí, essa manifestação, eu acho que o foco principal passou a ser a Libertadores, né? Não vi ninguém gritando Palmeiras, vão ganhar do Palmeiras, ganhar o Brasileirão. Tá todo mundo gritando ali. Será que já desistiram do Brasileiro? Sim. Temos que ganhar a Libertadores, título inédito, o único clube do Rio que não tem esse título. Pois é. Então, acho que o principal jogo mais histórico, porque se não ganhar do Palmeiras, perdeu mais um campeonato, aí vão dizer da parte emocional, o técnico já falou hoje de novo que não tem nada disso, etc. Mas perdeu mais um brasileiro, ok, aconteceu e tal. Mas esse aí entra pra história. Esse aí entra pra história mais do que ganhar o brasileiro. Então, acho este jogo... Quer dizer, não estou falando em termos de dificuldade, estou falando em termos de importância de ganhar. Eu acho que é isso aí, né? Ganhar a primeira Libertadores, esse grupo todo vai ficar para a história e tal. Eu acho que foi para o Fluminense ano passado. Então, exatamente, ganhar o brasileiro já não é o primeiro brasileiro. É legal demais. O torcedor ali quer ganhar os 2, todo mundo quer ganhar tudo, mas não é bem assim. Mas a Libertadores, aí vira estátua, tem faixa, vai ser lembrado por muito tempo, independentemente de ganhar de novo ano que vem ou outro e tal. É a primeira. O Botafogo está se estruturando para ser um time que vai frequentar sempre a parte de cima de todas as competições. Pelo menos é esse o discurso do Textor, e eu acredito, eu acho que tem dinheiro para isso. Já montou um elenco espetacular. Sim. Esse ano, só o Pascoal que acha que só o do Flamengo é incomparável, mas esse do Botafogo é muito bom também, muito bom, e a promessa é de mais reforço para o ano que vem, enfim, mas isso é a partir do ano que vem. Entrar para a história é sábado que vem. É sábado. Com transmissão da ESPN e do Disney+. Vou deixar, quando a gente voltar a falar de Botafogo, aí o Zinho responde sobre terça-feira e sábado. Se é terça-feira ou se é sábado, vamos ver, né? Vamos ver pro Zinho o que vai ser. No finalzinho responde. Agora... Para deixar já na polêmica... Vai lá. Para deixar no suspense, hein, Zinho? O Botafogo amanhã não é favorito, mas sábado é. Pronto. Gostei. Tá bom. Gostei. É um trailerzinho.
É um trailerzinho do que o Zinho vai falar. Boa, gostei. Galera, o dono majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, caiu também em uma pilha, numa provocação aí do Everson após aquele jogo, né, de 0-0 no Independência do Galo contra o Botafogo. E bora ver aí qual foi a resposta da provocação do John Textor ao nosso goleiro. E o dono do futebol alvinegro, o John Textor, que deu uma provocada ao goleiro Everson do Atlético Mineiro. Sempre é bom lembrar que recentemente tivemos algumas declarações provocativas do lado atleticano, Davidson, Hulk. Ninguém do Botafogo está entrando muito nessa pilha, mas o John Textor fugiu à regra. Tá, não imagina. So, I guess I would like to say one thing. What's the goalkeeper's name at Atletico Mineiro? Yeah, apparently I've been renting an apartment in his head for a while, living in his head. He made a comment that I create noise off the field about arbitration. I don't. I think all of you that have followed the story of match manipulation over the last couple of years know that I'm supportive of referees. I'd like to tell the keeper he's a good keeper. He should focus on the lines of the field where he plays. I don't create noise about arbitration. I don't say bad ref, good ref. I'm focused on cleaning up the game for the benefit of that player, for the benefit of his whole team, for the benefit of our team. Let that keeper know that a gentleman that confessed to manipulating matches was arrested in Dubai last week. So I'm going to keep doing my work off the field to make it a better game. He can keep doing his work on the field because he's a great keeper. And the more of his mind that I occupy, too bad for him. O Everson falou ao Sport TV sobre falando de circunstância do jogo, enfim, falando do jogo do São Paulo, ficando com 1 a menos no primeiro tempo, é um ponto a se comemorar, não é o que a gente queria. Jogo assim, o pessoal do Botafogo quis gritar demais, né, depois do jogo do Botafogo, quis arrumar muita confusão. A gente sabe que o próprio dono do clube, o John Textor, consegue arrumar muita repercussão fora, questionando a arbitragem. Então foi essa aspa do Everson ali que o John Textor tenta... Você acha que o Textor alugou um apartamento na cabeça do Everson? Eu gostei que ele sabe pelo menos a expressão. Eu acho que ele estava muito feliz de usar uma expressão brasileira, porque ele já falou rindo, I rented, ensaiou a tarde inteira, mas agora tá no... O que você achou, Jailson? Porque ele falou isso e ainda falou que gosta de jogar no Allianz. Ele tá jogando pra torcida. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, foi o contrário, né? O que pareceu foi que o jogador do Botafogo estava com a mente ocupada ali com outras coisas. Não o Everson, o goleiro do Atlético. Galo que alugou, hein? Ele tá jogando ali pra torcida, tentando, né, fazer com que a torcida abrace o time, a torcida que tá apreensiva, porque a gente fala aqui o tempo todo, o pessoal do Botafogo, né, a torcida do Botafogo não gosta que a gente fale sobre 2023. Sim. Mas tá acontecendo de novo. Calão alugou o triplex. Não é a mesma coisa que 2023. Só que tá na caminhada, basicamente, do que aconteceu no final de 2023. Então não tem como a gente não falar de 2023. Mesmo sendo uma equipe diferente, mesmo sendo um técnico diferente. Até por ser o mesmo adversário. Exatamente, não tem como. Não tem como. Eu não duvido lá no Allianz Parque agora amanhã ter lá um 4-3, um exemplo. Tá uma faixa 4-3 Hendrick, que acabou com vocês. Um exemplo, tá? Coisas desse tipo. Porque é impossível você não lembrar do que aconteceu no ano passado no Newton Santos. Eu acho que eu entendia do Textor. Ele foi infeliz? Foi. Ele deu... Vou te defender, Textor. Foi infeliz? Faz inglês, então, seu comentário, pra ele entender. Foi infeliz? Foi. He wasn't happy? Yes. Você vai a tradução simultânea. Deu arma, deu guns. Eu entendi. Deu arma, eu entendi. Dei arma, alguma coisa. Deu guns. Deu arma para Botafogo, para Palmeiras e Galo. Weapons for Palmeiras and Rooster. Isso, deu. Mas eu entendi. E sabe o que é? Eu acho que na cultura do esporte americano, você na véspera do jogo da decisão, você se colocar como favorito, faz bem para quem fala e pode assustar quem ouve. Na cultura do esporte americano é assim. O cara chega em uma decisão e ele se coloca como favorito. Quando ele fala do Palmeiras ali, né? Isso, e até quando fala, eu já entrei na cabeça do jogador do Atlético e tal. Então isso faz parte, pertence à cultura do esporte americano. Mas não a nossa. A nossa é o contrário.
A nossa é exatamente... Ih, já tá cantando vitória antes? O Hulk falou depois do jogo contra o São Paulo que é o... E foi o que o Abel Ferreira fez ano passado, com o próprio Abel Botafogo. fez agora, fez isso. agora de novo, exatamente. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez ano passado. Em agosto, então, ele deu... o Abel falou, é o mental. Isso, não tá puxando pra ele. Não. Porque a gente, até um certo coitadismo brasileiro, a gente tem isso, a gente não gosta de se colocar como favorito. O americano é o contrário. Não, mas na Inglaterra também, os caras sempre falam que é o outro. Também levam assim, Marra? Mas você concorda que nos Estados Unidos, normalmente, a gente vê o contrário, né? Sim, é verdade. Os caras gostam de se impor, né? Eu não gosto quando individualiza. Eu não gosto quando o Hulk fala do Luiz Henrique. Tá. Assim como eu não gosto quando o Textor fala do Everson. Porque se individualiza, você é meio assim, puxa, já imaginou se o Luiz Henrique errar? Já imaginou se o Everson errar? É o cara, né? Assim, e normalmente no esporte tem meio que essa ética de não individualizar, né? O Hulk individualizou. Então, assim, o Textor tá fazendo um jogo. Eu não ligo para essas coisas. Eu costumo desviar. Porque assim, sei lá, se o cara dorme, se o cara não dorme, se o cara tá triste... Mas a gente sabe que os jogadores aqui, eles absorvem isso, né? Às vezes. Futebol é muito emocional, né? Muito emocional. Futebol brasileiro. Jailson, vou te contar uma coisa. Já que é jogador brasileiro se alimenta disso. Ele tem uma cultura de mudar os rumos do futebol. Este aqui, esse é um. Mudar os rumos? Por exemplo, o Cássio foi pro Corinthians, depois de uma entrevista da Lili, né? Foi pro Cruzeiro e o Pedrinho estava assistindo um programa na hora do almoço e viu. Então, na hora do almoço, a gente imagina... Eu inventei que foi de meio-dia uma para falar que foi o nosso, tá? Teve também uma certa vez um apresentador que questionou um clube na Copa do Brasil e um treinador. E isso foi usado como motivação para os jogadores no vestiário. Eu sei. Então, hoje, qualquer aspa que você solta... É verdade. Vira conversa. O que o Everson tinha falado contra o Vasco. Quando a gente chega na final, a gente não perde. O Flamengo usou aquilo. Sim. No futebol brasileiro, uma vírgula, recorte, vestiário. Bom, rapaziada, realmente eu concordo com o que ela falou. A grande verdade é que o Galo usou muito de motivação o que o Luiz Henrique falou lá pro nosso goleiro reserva. Então o Hulk saiu em defesa e tá mais do que correto. Cara, e o Galo, depois daquilo ali, cara, se motivou muito mais a vencer o Botafogo no sábado. Claro que a gente já tinha essa motivação, mas a gente vai com sangue nos olhos para poder vencer o Botafogo e chegar à glória eterna. Mas a grande verdade é que tanto o Arthur Jorge quanto o Textor, cara, eles estão já sem mental. Acabou, filho. Eles já estão assim, caramba, a gente vai perder tudo. Achou que ia ganhar tudo e vai perder tudo. Então, amanhã, cara, não tem jeito. Palmeiras, grande favorito para esse jogo de amanhã, tá? E aí, cara, vai ser ainda melhor pra gente, porque eles já vão vir com a moral lá embaixo e o Galo vai amassar o Botafogo. E a gente vai mostrar pra eles quem é o time de M que o Luiz Henrique falou. Então, rapaziada, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você achou disso tudo, dessa polêmica toda, tá? E eu quero um placar, uma sugestão, tá? O teu palpite do placar desse jogo do Palmeiras e Botafogo amanhã, que o bicho vai pegar fogo. E eu acredito que o Palmeiras vai liquidar o Botafogo, vai deixar eles morto. Chegar no sábado sem moral nenhuma e o Galo, ó, acabou mesmo. A glória eterna vai ser nossa. Rapaziada, não se esqueça, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho, tá? E deixa o like, que quando você deixa o like, o YouTube acaba entregando para mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço!